vamos iniciar a plenária número 2 e eu chamaria para executar a sua palestra Calil Antônio Alcântara Farran, gerente executivo de sustentabilidade e comunicação externa da Camargo Corrêa, abordando sobre o tema perfil socioambiental da construtora Camargo Corrêa, a sustentabilidade e o potencial de agregar valor ao negócio. Bom, primeiramente, muito boa tarde. Gostaria de agradecer em nome da construtora Camargo Corrêa ao engenheiro Garcês pelo convite, agradecer pela disponibilidade de vocês. E o que a gente está trazendo aqui hoje é uma reflexão sobre a questão de sustentabilidade e o negócio. Okay. Falar um pouquinho para vocês o contexto em que a gente vai conversar sustentabilidade, né? Camargo Corrêa, a construtora, ela tem 73 anos de experiência. Ela está hoje não só no Brasil, como em países da América Latina e África. Hoje a gente tem aproximadamente 30 mil profissionais trabalhando não só no administrativo, mas como em suas sedes. A gente tem uma efetiva participação durante esses 73 anos em projetos de infraestrutura estruturantes no Brasil. Nossos segmentos de negócio estão ligados à área de energia, infraestrutura, indústria, óleo e gás, e somos responsáveis pela construção de metade da capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. Voltou, agora sim. Bom, com esse pequeno perfil que eu falei de vocês, dá para imaginar o que é que a gente tem se defrontado de mudanças e novas perspectivas dentro de um cenário econômico, social, ambiental e político. Principalmente em grandes obras, não só no Brasil e fora, onde o contexto é complexo, diverso, e nós temos que lidar, às vezes, durante período de 4 a 5 anos, com esse tipo de perfil. Então, nós estamos hoje em algumas obras, só para vocês terem ideia, na área de energia, nós estamos em Jirau, que está sendo construída, vocês já devem ter ouvido falar, e todas as questões que são atinentes à usina hidrelétrica de Jirau, no Madeira, a usina hidrelétrica de Batalha, Foz do Chapecó, que já foi construída, Itaipu, que foi construída, Ilha Solteira do passado, assim como Tucuruí, infraestrutura metrô de São Paulo, terminamos a ponte do Rio Negro, lá no Amazonas, o Rodonel Mário Covas, Estrada da Batalha, Castelo Branco e Imigrantes. Vamos ver se eu acerto agora. Não acertei. Bom, óleo e gás, nosso grande cliente é Petrobras, a gente está no etanol duto hoje, Repar, Reneste, e fizemos o gasoduto Brasil-Bolívia. Na área de indústria, estamos hoje com a Anglo-América no mineroduto Minas-Rio, terminal ferroviário Ponta da Madeira, da Vale, e fizemos Juruti. Obras internacionais, rodovia interoceânica, usina hidrelétrica Porce 3, Colômbia, Tui na Venezuela, Alto Piura no Peru, Huachipa, estação de tratamento de água no Peru, e Tuango na Colômbia, que nós acabamos de assinar contrato agora. O que a gente vai conversar um pouquinho, dado esse cenário, né? Como é que a questão da sustentabilidade, eu não sei se eu disse para vocês, eu sou gerente de sustentabilidade da construtora. E como é que a gente consegue agregar a sustentabilidade que mexe com coisas, às vezes, pouco quantitativas, na verdade, pouco lineares, mexe com o social, com o ambiental, com o institucional, com o político. Como é que a gente consegue agregar valor ao nosso negócio? E quais são as grandes reflexões que a gente tem feito sobre o tema? Então, falar um pouquinho sobre a nossa visão, falar sobre como a gente opera, qual é o sistema integrado de gestão que a construtora Camargo Corrêa usa em todas as suas obras. Vamos falar um pouquinho como é que a gente faz a avaliação do desempenho socioambiental das nossas obras e quais são os nossos principais projetos internos. Eu vou propor para vocês, antes da gente falar, uma pequena reflexão, né, sobre a questão da sustentabilidade.
Se a gente pegar da década de 80 para cá, como é que a evolução da organização da sociedade se deu? Se a gente pegar até 1980, a gente tinha um posicionamento da sociedade de conformidade. A visão era econômica. E se propunha um projeto e se dizia para a sociedade: confie em mim que esse é um bom projeto, ele vai dar certo, ele vai resolver uma série de questões das necessidades de vocês. De 90 até o ano 2000, entrou muito em discussão a questão da qualidade e a questão do meio ambiente. 86 é quando a gente tem a legislação ambiental. E mais para perto de 2000, a questão de responsabilidade social. O que é que os grandes empreendimentos tinham a ver com o grau de evolução de uma determinada sociedade? E questões como meio ambiente e sociedade passaram a fazer parte das nossas discussões internas. A partir da década, a partir de 2000, a população já estava organizada em associações de classe, em sindicatos, em organizações não governamentais, e ela não tinha mais essa visão nem do confie em mim, nem do me conta o que você vai fazer, ou me mostra. Ela passa a querer participar da decisão do negócio. E é quando a questão da sustentabilidade passa a ganhar força e ela se incorpora diretamente às nossas atividades. Bom, como é que a gente entende hoje essa questão? Dá para dissociar um projeto, dá para dissociar a implantação de uma obra de infraestrutura das demandas de uma sociedade? Quem efetivamente é o nosso cliente final? Nós temos a Vale, a Petrobras, a Anglo como cliente, mas o cliente final que demanda aquela obra de infraestrutura é a sociedade. Então, a gente tem uma reflexão a fazer. Não existem empresas bem-sucedidas em sociedades que fracassam. Ou seja, se nós queremos ter a perenidade dos nossos negócios, faz parte do nosso negócio ter uma visão sobre a inserção dos empreendimentos nas localidades onde nós vamos atuar. Então, a gente entende que o criar o valor social é igual a criar o valor econômico. A gente não pode mais tratar problemas do século XXI com ferramentas do século passado. Seja na engenharia, seja em aspectos sociais, seja em aspectos ambientais. Hoje a gente tem que agregar ao nosso conhecimento quais são as demandas reais da sociedade. Então tem um novo caminho desenhado aí para o desenvolvimento mundial. A gente está pautando muito, vendo muito na mídia falar em escassez de recursos naturais, transformação social. A sociedade mudou. O perfil do trabalhador na construção civil mudou muito nos últimos anos. Hoje nós temos os nossos profissionais, se você for comparar com o perfil dos profissionais trabalhadores da construção civil de 10, 20 anos atrás, eles não têm nenhuma correspondência. O nível de reivindicação, o nível de organização, o nível de proposição é completamente diferente. Então a gente não pode usar as ferramentas que a gente usava para tratar esse perfil hoje. Então a gente está falando de novos conceitos para desenvolvimento econômico. Não só no Brasil, como nos outros países onde a gente atua, o que a gente tem percebido é que não nos contratam mais para construir uma obra de infraestrutura, seja uma usina hidrelétrica, seja uma estrada, seja um site industrial. Nos contratam para ser agentes de desenvolvimento. Pressupõe-se que, ao implantar um empreendimento, você tem que ter um poder de organização, um poder de desenvolvimento daquela sociedade. E uma outra questão que passa a ser incorporada na discussão da sustentabilidade é a questão de paz e segurança. Hoje discutimos muito segurança das áreas onde nós vamos atuar. Ou seja, é necessário criar valor para a sociedade por meio de atitudes alinhadas às demandas dessa sociedade, às necessidades de desafios reais, gerando valor compartilhado. Esse é um novo conceito que está sendo trazido. O que é isso? Todo mundo tem que ganhar. Seja o acionista, seja o parceiro, seja a sociedade, seja o fornecedor, todos envolvidos naquela cadeia do negócio têm que ter um valor neste novo empreendimento. É uma relação de ganha-ganha.
Então, qual é o nosso posicionamento hoje do ponto de vista da sustentabilidade? A gente tem que apoiar os nossos clientes num processo de reaproximação entre o negócio e a sociedade. Se a gente tiver essa reflexão, a gente entende que esse vai ser um diferencial competitivo nos negócios. E é esse diferencial que a gente quer colocar para os nossos clientes. Como é que a gente opera? Como é que a construtora Camargo Corrêa opera? Ela tem um sistema que se chama Sistema Integrado de Gestão de Obras. Esse é um processo longo que a gente percorreu a partir da década de 90, nós começamos a estruturá-lo. Ele está estruturado em 15 processos. Desses 15 processos, a inovação é a parte central dele. E o processo 2, que vocês não estão vendo, ele está encoberto pelo 14 ali, é um processo de integração. Então a gente só acredita que a gente consegue operar uma obra passando por esses 15 processos de uma forma integrada. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo 14 e o processo 8, que é a parte de meio ambiente e a parte de gestão social. Voltar aqui. Como é que é a estrutura de sustentabilidade dentro de uma empresa como a Camargo Corrêa? Até 2 anos atrás, a nossa gerência de sustentabilidade estava ligada à diretoria de suporte operacional. Então ela tinha uma visão muito voltada para dentro, a nossa operação. Toda essa reflexão que eu mostrei antes para vocês fez com que o ano passado, o início do ano passado, nós começássemos a redesenhar a posição dessa gerência de sustentabilidade. Ela passa a estar ligada hoje direto à vice-presidência institucional, ou seja, ela tem um foco externo também. A gente não consegue mais implantar nossas obras do ponto de vista de sustentabilidade olhando para dentro, para o próprio umbigo. A gente tem que olhar para o nosso entorno. Então, ela passa a ter uma visibilidade interna, ela agrega a área de comunicação externa, também a área de sustentabilidade. Então, nós temos uma coordenação de comunicação externa que fica ligada a mim e mais 3 gerências. Uma gerência de meio ambiente, uma de responsabilidade social e uma gerência de planos de desenvolvimento. Para resumir um pouco isso daqui, é dizer, nós precisamos conhecer antecipadamente os lugares onde nós vamos estar. Qual é o perfil daquela população, qual é o perfil do trabalhador, quais as condicionantes do meio natural que aquela realidade vai trazer para o nosso projeto. Antigamente a reflexão era a seguinte: que impacto nós causamos no lugar onde nos inserimos? Hoje, além dessa reflexão, a gente inclui o que a realidade que vamos encontrar traz de impacto, seja positivo ou negativo, para o nosso negócio. Então, hoje a gente trabalha essa gerência de planos de desenvolvimento antes. E passamos a atuar mais diretamente também nessa coordenação de suporte à comercialização e desenvolvimento de propostas. São 2 áreas novas. E a partir disso tem a gestão ambiental e a gestão social interna dos nossos projetos, que é o que eu vou detalhar um pouquinho para vocês agora. Bom, o sistema de gestão de responsabilidade social. Como eu disse para vocês, quando uma oportunidade entra na Camargo Corrêa, ela passa por um processo de avaliação da viabilidade daquele negócio. E um dos itens importantes e que ganharam espaço nos últimos anos é a gente fazer esse diagnóstico integrado da área socioambiental. Ele coloca as potencialidades, os riscos e oportunidades que esse negócio tem do ponto de vista da sustentabilidade. O que é que efetivamente agrega aquele negócio? Vou fazer uma pausa aqui. A não percepção dessas questões, Camargo Corrêa não faz isso porque ela é bacana, não. A não percepção disso traz impactos diretos sobre o cronograma da obra e o custo da obra. Uma greve, uma paralisação, um quebra-quebra, um vazamento de um determinado contaminante num rio. Então, isso dá multa, isso para a obra,
isso tem implicações muito mais sérias, que se refletem em recursos. Ou seja, cronograma dançou, recurso dançou. Então, aliado à nossa responsabilidade como empresa, a gente tem que zelar pelo que o nosso cliente propôs, pelos prazos que nós temos e pelo recurso que a gente está ligado. Então, a gente faz um primeiro trabalho, esse relatório de diagnóstico integrado, sobre as potencialidades, riscos e oportunidades do negócio. Bom, depois que nós ganhamos a obra, do ponto de vista de responsabilidade social, a gente faz uma lista de verificação social. Isso daqui, quando chega na parte ambiental, é a mesma coisa, eu vou passar um pouco mais rápido. Do ponto de vista social, nós temos 34 questões que seguem uma determinada norma brasileira de responsabilidade social. Toda obra é avaliada mensalmente sobre esses quesitos. E ela tem uma régua. Ela tem que atingir uma determinada nota. Da mesma forma, com 110 quesitos na área ambiental. Estão muito ligados à legislação ambiental. Ela também tem uma regra, ela tem que atingir, no mínimo, nota 8, para ter conformidade. Depois disso, eu tenho um painel, que é um radar, de cada uma das obras, tanto para responsabilidade social, como para meio ambiente. Nesse radar, a obra é posicionada, vou sair daqui para não atrapalhar muito vocês, ela é posicionada com relação ao atingimento das suas metas. Então, aqui embaixo, vocês têm o acompanhamento da LV, ali, da lista de verificação. Vocês têm o nível de atendimento a requisitos legais. Diversidade, pessoas com deficiência, quanto que a gente está atendendo naquela obra. Diversidade, jovens aprendizes, quanto que a gente está atendendo naquela obra. Planos de ação aqui para projetos que são projetos específicos. Eu vou mostrar para vocês. Um desses projetos é o PGOI, que é o Programa Grandes Obras pela Infância. Ele trabalha com o enfrentamento da questão da exploração sexual de crianças e adolescentes nas grandes obras. É um problema sério. E a gente tem que estar atento a isso. Nós levamos, às vezes, para determinadas localidades que têm 3, 4 mil pessoas, nós levamos 20 mil. Então, tem toda uma responsabilidade em cima do trabalho que nós fazemos, que vocês fazem, com relação à qualidade de vida e preservação das comunidades onde atuamos. Bom, uma outra planilha que a gente trabalha é a gestão de partes interessadas. A gente identifica, na região onde a gente atua, quem são os atores que estão envolvidos com aquela obra, dos mais diversos perfis. Institucionais, organizações não governamentais, políticos, agentes, sociedade, e a gente vai mapeando e acompanhando que tipo de influência que eles têm sobre o empreendimento. Se eles são decisores, se eles só influenciam, ou se eles comprometem com as suas decisões. E qual que é a ação, a estratégia que a gente adota, e quem que é o gestor responsável por isso. Bom, a gente teve um episódio de uns 2 anos atrás, que vocês devem ter acompanhado pela imprensa, na usina hidrelétrica de Jirau. Né? Foi uma grande movimentação, onde a gente resultou com alojamentos quebrados, ônibus e tudo mais. Assim, quando a gente foi buscar a causa raiz disso tudo que tinha acontecido, tinham várias questões ali colocadas. Né? Assim, qual é o contexto que nós inserimos aquela obra? Né? Qual que era a realidade local? Nós estávamos no corredor de tráfico Brasil-Bolívia, drogas e armas. Nós estávamos numa sociedade onde havia uma ausência de Estado, problemas de diversas naturezas. E nós tínhamos que lidar com isso dentro das nossas obras. Nós tínhamos que ter um guia de comportamento e relacionamento do profissional. A gente precisava ter escrito o que podia e o que não podia dentro daquilo. Era uma cidade que tinha que ser administrada. E todo o material, a partir daí, para os nossos funcionários, passou a ser elaborado dentro de uma linguagem extremamente acessível, em que eles soubessem quais os compromissos que eles tinham com a gente, quais os compromissos que a gente tinha com eles.
Será? Bom, inclusão social. Esse é um outro programa que chama Programa Conviver com as Diferenças, né? Nós temos procedimentos de contratação, e nesses procedimentos de contratação, uma das questões que está bastante clara é que nós não devemos ter distinção que me remetam a qualquer tipo de discriminação. Raça, sexo, opção sexual, nacionalidade, cultura, religião, condições físicas, crenças e opiniões. Então, nós temos que trabalhar com contratação e inclusão, mas temos que adequar esse tipo de ação da empresa. Temos aí um exemplo, né, que é o Guia de Convívio para compreender melhor a pessoa com deficiência. Nós temos uma obrigação legal de atingir um determinado percentual de pessoas portadoras de deficiência, necessidades especiais em nossas obras. Agora, você imagine obra. Não é só uma questão de contratar as pessoas e prepará-las. Nós temos que também preparar os nossos profissionais para receber essas pessoas e trabalhar com elas no dia a dia. Eu acho que deve estar acabando a bateriazinha disso daqui. Bom, programa Geração Sustentável. Isso é uma das questões que a gente estava conversando agora há pouco lá atrás. Quando você chega numa determinada região, principalmente nos locais onde se inserem obras de infraestrutura nesse Brasil, você não chega lá e tem 2.000 carpinteiros, 3.000 ferramenteiros, 2.000 pedreiros. Você tem que qualificar, você tem que capacitar e preparar antes. Então a gente tem um programa, que é o Geração Sustentável, que formou só em geral 7.880 profissionais em todas as áreas necessárias para o desenvolvimento daquelas atividades. Isso é um ganho, não só para a empresa, como para a população, como para a sociedade. Um outro programa que nós temos na área social é o programa de treinamento e valorização de encarregados e supervisores. Ou seja, os valores que a empresa tem e o reconhecimento que ela tem para seus profissionais, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser informado. Então, na fase 2 agora, a gente passou para todos os encarregados da obra um curso de qualificação que envolvia não só a gestão de pessoas, comunicação, responsabilidade socioambiental, relações trabalhistas e sindicais e segurança patrimonial. As pessoas têm que estar sabendo quais são os seus compromissos e quais são os seus direitos ao estar trabalhando numa obra da construtora. Esse eu já falei um pouco para vocês, que é o Grandes Obras pela Infância, que é o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um programa que a gente faz em parceria com a Childhood Brasil. E a gente tem o Instituto Camargo Corrêa, que é um instituto que cuida das ações sociais da construtora. E ele está focado em 3 grandes vertentes. É o Infância Ideal, o Escola Ideal e o Futuro Ideal. A construtora trabalha muito, porque nós pertencemos a um grupo muito grande, que tem Alpargatas, Tavex, Intercement, e cada uma das nossas atividades tem as suas especificidades. A construtora trabalha muito com o Futuro Ideal, que é um projeto de empreendedorismo e geração de trabalho e renda para as comunidades que ficam no entorno das nossas obras. E trabalhamos também a questão do ideal voluntário. Aqui estão, em termos de Brasil, os estados em que a gente está, as cidades que a gente está com esses projetos. Hoje nós estamos 34 projetos em andamento em 30 municípios no Brasil simultaneamente. O ideal voluntário é um trabalho que tem como objetivo o desenvolvimento comunitário nos municípios que a gente está envolvido, e ele é diretamente vinculado aos nossos profissionais. Uma vez por ano, todas as empresas do Grupo Camargo Corrêa, elas param em agosto desse ano e tem o Dia do Bem-Fazer. É um dia em que todas as nossas obras e todas as nossas unidades dedicam as suas atividades a um trabalho voluntário junto às comunidades. Quando é aqui em São Paulo, normalmente são as escolas no entorno. Quando é nas obras, são as comunidades, organizações no entorno das obras.
Eu vou conseguir. Aqui. Bom, para não voltar, agora nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, né? A gestão ambiental, então, ela define requisitos e ferramentas para como as obras devem operar do ponto de vista ambiental. Eu falei para vocês, é o processo 14. Todas as nossas atividades estão baseadas no acompanhamento da legislação. Então, a gente tem todas as obras que são acompanhadas pela planilha CAL, que é um controle de atendimento à legislação. Mensalmente, as obras recebem o que é que incide em termos de legislação, quais as obrigações que aquelas obras têm. A gente tem projetos muito fortes de gerenciamento de resíduo. Desempenho ambiental, como eu falei para vocês, são aqueles 100 e poucos requisitos. Nós temos o plano de gestão de carbono, gestão do recurso água e tratamento de efluentes, preservação de qualidade do ar e atendimento a emergências ambientais. A gente vai passar rapidinho por esses daqui. Com preservação ambiental, preservação da qualidade do ar, controle de fumaça preta, quantificação de gases das nossas atividades através de opacímetro, despoeiramento de centrais de bitagem, despoeiramento de acessos internos e externos. Em preservação da qualidade do solo e qualidade da água, são todas atitudes preservacionistas, tentando evitar impactos das nossas atividades. Proteções de várzea, proteções de talude, contenção de erosão, execução de drenagens, reaproveitamento e tratamento de água. Acho que vocês devem saber, o ano que vem é o Ano Internacional da Água. Nós trabalhamos o ano passado fortemente com resíduos, o ano anterior com emissões de gás de efeito estufa. Esse ano nós estamos fazendo o Plano Água, que é a gestão do recurso água dentro das nossas obras. Captação superficial e subterrânea, tratamento de água para consumo, reaproveitamento de água fluvial e um sistema de separação água e óleo nas rampas de lavagem. Tratamento de resíduos líquidos e efluentes, com central de concreto, oficina mecânica, tratamento de efluentes sanitários, estações de tratamento de esgoto para efluentes de lavanderia. Nós estamos falando aqui em obras com não menos de 3.000, 4.000 trabalhadores. Então, o volume é bastante grande. E o nível de risco desta atividade, se a gente não tiver cuidado, também é bastante grande. Gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, central de resíduos recicláveis, triagem compostável, resíduos perigosos, resíduos de saúde, reaproveitamento de resíduos sólidos, madeira. Por que madeira? Porque nós somos um grande consumidor de madeira. E a madeira tem muito material que é inservível, que a gente não consegue aproveitar. Bom, eu acho que ele pulou sozinho um aqui. Deixa eu voltar. Não vou conseguir fazer ele voltar. Bom, ainda dentro de preservação ambiental, a questão dos resíduos perigosos, né? Toda obra tem muito material inerte. E a gente tem que dar um destino adequado para esse material. Proteção e preservação de fauna. A gente tem, vocês imaginam, quando você vai fazer um desvio do rio, como o Rio Madeira, onde a quantidade, em termos de ictiofauna, de espécies, é muito grande, você tem que ter um trabalho muito forte de resgate de peixes. E nós até recebemos um prêmio com relação a isso, nós conseguimos fazer todo o desvio de rio com mortandade zero de peixes no Rio Madeira. Proteção e preservação de flora, resgate de flora, viveiro de mudas e viveiro de espera, e atendimento a emergências ambientais. Como eu disse, a gente tem que estar muito bem preparado para proteção de água, para proteção de solo, e fazer simulados de qualquer eventualidade. Esse daqui é aquele que eu não conseguia voltar. Bom, aqui são 2 projetos ambientais que eu queria contar um pouco para vocês. Quando a gente está falando de inventário de emissão de gases de efeito estufa, quando a gente está falando de bolsa de resíduos, a gente está falando efetivamente do nosso negócio. Como é que a gente consegue diminuir a nossa emissão de gases de efeito estufa e diminuir a nossa produção de resíduos, gerando valor para o negócio e gerando receita. Então, qualquer ação que nós tenhamos que implique em desperdício ou que implique numa atuação inadequada sobre o meio natural ou sobre as pessoas,
precisa ter uma ação compatível que equacione ou que minimize esse impacto. Nós, o ano passado, lançamos o plano de gestão de resíduo de gás de efeito estufa da construtora, com metas de redução de emissão. Essas metas de redução de emissão são compromissos que nós estamos assumindo de diminuir a nossa emissão em 21% até 2016 e 37% a 2010, com ações bastante simples. Treinamento de motoristas, diminuindo o desmatamento em áreas legalmente autorizadas para serem desmatadas, alterando o combustível que a gente usa, do diesel, a gente está usando agora biodiesel, B5, B10 e B20, nos nossos equipamentos, dando a nossa contribuição do ponto de vista de preservação. E a Bolsa de Resíduos é a mesma coisa. A Bolsa de Resíduos é um sistema de negociação online entre todas as nossas obras e que a gente consegue ter esse resíduo organizado e colocar como uma oferta de mercado, gerando receita para o que ia para um aterro sanitário. Então tem duas ações aí bastante importantes, né? Você está diminuindo a pressão sobre os aterros, você está evitando esse custo, você está reaproveitando o material e você está gerando receita para as obras. Como eu falei para vocês, a gente esse ano vai trabalhar com o plano, a gestão estratégica do recurso água, reuse e reaproveitamento de água no canteiro, não esquecendo que qualquer empreendimento que a gente está implantando, ele está numa bacia hidrográfica. E que ele pode estar numa situação de abundância de água, que faz com que os procedimentos de engenharia e os projetos sejam a logística completamente diferente. Atuar na região amazônica, do ponto de vista de engenharia, é completamente diferente de atuar numa região com escassez do recurso água. Ou seja, você não tem o recurso água disponível. E atuar numa região onde você tem conflito pelo uso da água, onde você, ao construir uma obra, está competindo com aquela comunidade pelo uso do recurso, é uma terceira situação. E as empresas hoje têm que estar preparadas para trabalhar com isso. E o canteiro padrão, que é um canteiro que a gente... um projeto que a gente tem utilizado nas nossas obras, que ele tenta buscar a sustentabilidade na sua operacionalização e na sua construção, através de processos e projetos de engenharia. Economia de água e energia, conforto térmico e acústico, estruturas com iluminação natural e adequação às pessoas com deficiência. Hoje a construtora está certificada nessas ISOs e OSAs, né? E tem mantido essas certificações. Esses são alguns prêmios que a gente recebeu pela atuação sustentável, e o mais recente foi agora, em 2012, o prêmio da revista Época, Empresa Verde, que nos reconheceu não só como um prêmio de mudanças climáticas no setor indústria, com o plano de gestão de carbono, mas como também uma empresa ambientalmente responsável. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, me coloco à disposição para as questões. Obrigado. Meu nome é Khalil Farhan e meu e-mail está ali. O que vocês precisarem, muito obrigado. Eu agradeço, em nome do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e do coordenador do evento Eco São Paulo, ao Dr. Khalil Antônio Alcântara Farhan, pela exposição, pela palestra. Obrigado. Nós agora chamaremos o nosso próximo palestrante, e ao fim da palestra do físico Luiz Carlos, aí sim nós iremos para um ciclo de debates, né, que vão incluir as duas palestras do Khalil e do Luiz Carlos. Bom, então eu chamaria agora o físico Luiz Carlos Molion, diretor do Departamento de Clima da Universidade Federal de Alagoas, para fazer a sua palestra sobre o tema Aquecimento Global, Mito
ou realidade? Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês e quero agradecer à organização do evento por ter me convidado a tratar desse evento, desse tema que é bastante controverso e que vocês estão sendo, de uma certa forma, sofrendo, de uma certa forma, uma lavagem cerebral. Eu vou mostrar para vocês que tudo o que sai na imprensa com relação ao aquecimento global e os impactos é tudo mentira. Que o homem não tem a capacidade de mudar o clima global. O homem muda o clima local. Mas isso não se reflete globalmente. Só para vocês terem uma ideia, esse quadro que está aqui, não dá para ver? Acho que não dá. Ele é um quadro pintado em 1667, que aqui você vê o rio Tâmisa congelado, em Londres, e o pessoal fazendo festa em cima do rio congelado. Entre 1350 e 1850, o rio Tâmisa congelou 41 vezes. Depois daquele período, não congelou mais até 2010. Voltou a congelar. Isso é chamada Frost Fair, quer dizer, a feira do gelo. Qual o quadrinho que eu tenho que mirar? Esse último aqui? Isso. Então, realmente, o Calil tem razão. Deve estar fraco a bateria aqui. O clima da Terra tem variado naturalmente ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Mais recentemente, cientistas lançam mão de chamados testemunhos. Não são termômetros, são testemunhos. Por exemplo, anéis de crescimento de árvore. Se um anel, num ano, ele é mais largo e a madeira é menos densa, significa que a árvore teve mais água disponível. Por outro lado, se o anel é mais estreito, a madeira mais densa, significa que a árvore passou por um estresse hídrico. E um dos testemunhos, tem testemunhos corais, por exemplo, sedimentos de fundo de lago, sedimentos de fundo do oceano, e um dos testemunhos mais utilizados ultimamente são os cilindros de gelo, tanto na Antártica como do Ártico. Você vai a uma região em que tem uma capa de gelo espessa, nesse caso, a estação de Vostok, 3.600 metros de espessura de gelo. Retira-se os cilindros de gelo e vocês notam que dentro do cilindro, dentro do gelo, tem bolhas de ar. E vocês podem notar isso até no próprio gelo que vocês têm no cubinho de gelo em casa. Quer dizer, quando há cristalização, a cristalização é tão rápida que aprisiona bolhas de ar. Retira-se essas bolhas de ar e com isso se faz uma análise da composição química da atmosfera. Quanto CO2 tinha, quanto metano tinha naquela época. E reconstituiu-se os últimos 420 mil anos em função de uma capa de gelo bastante grande. Aqui vocês têm, então, um gráfico que mostra, aqui do lado direito, a escala de temperatura. Eu coloquei a linha tracejada no zero, que corresponde às temperaturas presentes que vocês veem ali do lado esquerdo. E no eixo da esquerda, vocês veem a concentração de gás carbônico que existia. A curva preta embaixo é a variação da temperatura
e a curva em azul em cima é a variação da concentração de gás carbônico, então medido com a escala ali à esquerda. Uma coisa muito importante que a gente vê quando a gente faz a correlação dessas duas curvas é que a temperatura sobe antes do CO2. Ou seja, a temperatura sobe primeiro e 800 a 1000 anos depois o CO2 atinge o pico. Portanto, o CO2, vocês veem aqui, ele não é o líder, ele é o seguidor. É como aquela bandeira que está ali, de São Paulo, que tem os escritos, as palavras. Duco, non duco. Quer dizer, eu conduzo e não sou conduzido. A temperatura conduz o aumento de CO2. Outra coisa importante que vocês veem. Cada quadradinho desses aí, cada pico desses, semelhante a esse aqui que nós temos, é uma era glacial. Aqui vocês têm o pico da última era glacial. Eu não vejo nada com esse troço aqui, tá? Vocês têm o último pico da era glacial, em cerca de 130 mil anos atrás. E depois vocês notam a temperatura baixando até cerca de 15 mil anos atrás. E ela sobe repentinamente, sob o ponto de vista geológico, em questão de uns 10 mil anos. Percebam que à medida que a temperatura baixa, a curva azul, o CO2, também baixa. Ora, se estava no máximo de CO2, para onde foi o CO2 à medida que a temperatura começou a baixar? Sumiu? Desapareceu? O CO2 foi para os oceanos. Isso é um processo, um fenômeno físico que vocês estão acostumados a ver diariamente. É a bebida com gás. Água gasosa, ou refrigerante. No meu caso particular, eu prefiro cerveja. Mas vocês deviam se preocupar, porque quando vocês vão para o boteco, vocês ouvem aquele ploc, vocês deviam ficar com peso na consciência, porque vocês estão liberando CO2 e contribuindo para o aquecimento global. Aí coloca-se a cerveja no copo, e você vê um monte de bolinhas saindo. O que é aquilo? CO2. Mas e se a cerveja não é bebida e ela fica na mesa? Depois de um certo tempo, você olha para ela, não tem mais bolhas. Ficou choca. Por quê? Acabou o gás. Que é o líquido, ao se aquecer para entrar em equilíbrio com o ambiente, expulsou o gás que estava em solução. Ou seja, a solubilidade de um gás num líquido é inversa à temperatura. Quanto mais frio tiver, maior é a solubilidade e vice-versa. Então vocês coloquem agora o princípio da cerveja choca para 71% de oceanos que cobrem esse planeta. Quando a temperatura diminui, os oceanos retiram o gás carbônico da atmosfera. Quando a temperatura aumenta, como foi nesse último interglacial aqui, ela libera, os oceanos liberam o gás carbônico. Portanto, o grande controlador do gás carbônico na atmosfera não é o homem, são os oceanos. E também percebo o seguinte, que aqui está o presente interglacial que nós estamos vivendo. Vejam que os últimos 3 interglaciais, 130 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás, as temperaturas foram cerca de 6 a 10 graus superiores à atual. Pergunta:
Qual era o CO2 que o homem colocava na atmosfera há 130 mil anos atrás para a temperatura serem 6 a 10 graus superiores a hoje? Talvez um pouco, um churrasquinho de uma caça que ele estivesse fazendo, mas não o suficiente para aumentar a temperatura de 6 a 10 graus. Portanto, vocês vejam, uma era glacial dura cerca de 100 mil anos. E os períodos aquecidos interglaciais, da ordem de 10 a 12 mil anos. No último milhão de anos, a Terra passou por 9 glaciações. 9 vezes 100 mil dá 900 mil, o que significa que 900 mil em 1 milhão, 90% do tempo, o clima desse planeta é mais frio do que é hoje. E apenas 10% do tempo, o clima é quente. Nos últimos 10 mil anos, toda a civilização humana está contida, que nós conhecemos, está contida nesses últimos 10 mil anos. Novamente, cilindros de gelo agora da Groenlândia, que significa o quê? Terra verde. Vocês veem, há cerca de 8 mil anos atrás, o ótimo do Holoceno, temperaturas bem elevadas, seguida depois do Minuano quente, há cerca de 3.500 anos atrás. Minuano, a civilização minuana viveu em Creta, numa ilha lá no Mediterrâneo, e deu origem à chamada Idade do Bronze. O período romano quente, que permitiu aos romanos dominarem a Europa e o Oriente Médio por mais de 600 anos. Clima quente, chovia bastante, a agricultura era farta, e os povos dominados não tinham nem por que lutar, porque estava todo mundo de barriga cheia. Medieval quente, entre 900 e 1.200 anos depois de Cristo. Período farto também na história, deu origem ao Renascimento. Todas as catedrais, grandes catedrais europeias, começaram nesse período. Notre Dame é de 1100. Quer dizer, sobrava tanto dinheiro que dava até para louvar a Deus. Os vikings saíram da Escandinávia e colonizaram o sul da Groenlândia e o norte do Canadá, que hoje são terras geladas. Praticar agricultura nessas terras. Como é que eles iam chamar aquilo de Groenlândia se fosse um bloco de gelo? Só se fossem daltônicos, né? Para chamar bloco de gelo de Groenlândia, terra verde. Mas aí passaram, depois desse período, passou-se por um período chamado Pequena Era Glacial. Desde 1350 até, na minha opinião, início do século XX. Período frio, a agricultura com quebras nas safras, povo com fome, pestes como a peste negra, que matou mais de 70 milhões de pessoas na Europa. E, claro, distúrbios sociais. Revoluções, das quais a principal delas, a Revolução Francesa, de 1798. Bem dentro desse período, levou o povo faminto a derrubar a monarquia. E vejam que até hoje, a temperatura não chegou ao mesmo nível que esteve nos eventos passados. Nos últimos 130 anos, nós temos dado de termômetro. Os outros eram apenas testemunhos. Um exemplo, novamente, o Ártico. Média de 8 estações entre 1880 e 2004. Ano, a parte de baixo, e variação da temperatura no eixo Y. Olha o tremendo salto que a temperatura deu entre 1920 e 1940. Mais de 4 graus centígrados nesse período. Quanto CO2 o homem colocava no ar nessa época?
que nós sabemos é que no término da Segunda Guerra, 1945, o homem colocava cerca de 10% do carbono que coloca hoje. E logo depois da guerra, em que os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, Alemanha, Itália, Japão, começou uma industrialização globalizada, a indústria cresceu, precisou emitir mais, maior emissão de CO2 levou a um decréscimo na temperatura. Então percebam claramente que o CO2 não tem nada a ver com a temperatura. E hoje, ainda hoje, as temperaturas no Ártico são inferiores às do final da década de 30, início da década de 40. Isto não é conversa, isso são dados que estão disponíveis, aí tem a fonte dos dados, vocês podem procurar e reproduzir. Não precisa ir muito longe, né? Tem aqui Assunção, no Paraguai, que é uma cidade que é bastante vegetada, e o aeroporto também isolado. Vejam que as maiores temperaturas foram no final da década de 30, e de lá para cá diminuiu a temperatura. E se eu pegar dados de satélites? Sensores a bordo de satélites. Que os satélites, eles cobrem, os termômetros estão só nos continentes. Os satélites não, os satélites cobrem o globo todo. Mostra que praticamente a temperatura não variou nesses últimos 30 anos que nós temos dados de satélite disponível. Ao contrário, parece que houve uma ligeira diminuição nesses últimos 10 anos. E esse pico que aparece aqui, ele é o famoso El Niño de 97 e 98. Vocês sabem o que é o El Niño? O El Niño é aquele aquecimento das águas do Pacífico tropical. Às vezes as águas ficam 5, 6 graus acima do normal. Ninguém sabe por quê. Mas como são grandes extensões e a atmosfera é aquecida por baixo, quando a água fica quente, ela aquece a atmosfera, muda o clima e causa grandes distúrbios, dentre os quais excesso de chuva no sul e sudeste e secas na Amazônia e no Nordeste. Esse é um El Niño. Se eu retirar esse El Niño da minha série, então ela mostra aquela reta azul, um ligeiro decréscimo nesses últimos 30 anos. Então, por que o cidadão tem a impressão de que o mundo está aquecendo? Porque o cidadão vive nas cidades. 55% da população do mundo hoje vive nas cidades. No Japão, 80% vive na cidade. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, 2010, 84% da nossa população vive nas cidades. E as cidades têm um microclima diferente. E vocês podem ver fisicamente como é que isso acontece. A energia disponível, RN, que vem do Sol, ela é repartida basicamente entre dois fluxos. Um para evaporar água, LE, e outro para aquecer o ar, H. Numa região como a Amazônia, por exemplo, nós medimos isso. 80% da energia vai para evaporar água e apenas 20% para aquecer o ar. Numa cidade não tem água para evaporar, ou quase nada. Então, praticamente, toda a energia do Sol, todo o calor do Sol, vai para aquecer os edifícios, o asfalto e a temperatura do ar. Assim que uma cidade, ela apresenta uma temperatura, em média, 5 graus acima do que a redondeza que está vegetada. E o cidadão vive na cidade, então ele tem a impressão de que o mundo está aquecendo. Mas, na realidade, é o microclima dele, o microclima urbano, que está aquecendo. Isso aparece na literatura com o nome de efeito de ilha de calor urbano. E vocês podem ver aqui um resultado feito para Nova Delhi, na Índia, publicado agora 3 meses atrás, em que eles fizeram as medidas de temperatura variando com a densidade populacional, quantos habitantes tinha por quilômetro quadrado. E viram claramente que as regiões com maior densidade populacional, com mais edifícios, podem apresentar temperaturas
de 4, 5 graus superiores às que estão com densidade de população menor. Então você vê claramente que a temperatura urbana, ela depende da densidade populacional. Quanto maior for a cidade, maior é o impacto do efeito de ilha de calor. E como o cidadão vive na cidade, ele tem a impressão de que o mundo está se aquecendo. O CO2 emitido pelo homem, ele é ínfimo quando comparado com os fluxos naturais. Da vegetação, dos oceanos e dos solos, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é o erro nessa estimativa? 40 bilhões. 20%, mais ou menos 20%. Ora, vocês aprenderam que quando você não tem certeza na segunda casa, você nem discute a primeira. Como é que você vai se preocupar com 7 bilhões que o homem coloca na atmosfera, quando a incerteza é 40 bilhões nas fontes naturais e o fluxo total, 200 bilhões, ou seja, o que o homem coloca na atmosfera corresponde a 3% do total que a natureza coloca, com uma incerteza de 20%, 40 bilhões para cima, 40 bilhões para baixo. Então não tem que se preocupar com as emissões humanas. E o outro gás considerado muito poderoso de efeito estufa é o metano. De onde sai o metano? O metano sai dos arrozais, né? Colhe-se o grão, deixa a planta, arroz alagado, a planta entra em putrefação e emite metano. Ruminantes. Até aqueles bichinhos bonitinhos, de 4 patas, fofinhos, que a gente costuma contar quando está com insônia. Carneirinhos. São terríveis esses bichos. Eles comem grama, fica virando de um estômago para o outro, depois emite metano pela frente e por trás. O governo da Nova Zelândia queria taxar os criadores de carneiro, porque o pum dos carneiros estava contribuindo para o aquecimento global. Políticas públicas. Imagina se a Dilma resolve fazer isso aqui no Brasil. Temos mais de 200 milhões de cabeças de gado hoje no Brasil. Então precisa tomar cuidado com políticas públicas que são feitas em falsas bases científicas. O metano está aí, ó, embora aqui esteja em... complicado isso aqui. Cadê o... Vamos? Embora nós tenhamos aqui a escala em ppb, partes por bilhão, mas se eu comparar com o ppm, que foi do CO2, o metano estaria variando entre 1,7 e 1,8 partes por milhão. Quer dizer, nem sei se nós temos realmente equipamentos que são capazes de medir com essa precisão. O efeito estufa é a base, é o pilar do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Não vou gastar muito tempo, quem quiser depois a gente discute, mas só dizer para vocês, apesar dele ter começado em 1826, com Fourier, mesmo cara da matemática, nunca foi provado cientificamente que ele existe. E eu tenho dúvidas se o CO2, que seria um dos gases de efeito estufa, ao aumentar, realmente aumentaria a temperatura do globo, porque a molécula de CO2, quando ela recebe um fóton infravermelho, ela vibra ou roda. E esses são movimentos mecânicos que geram energia cinética. Como em volta de cada molécula de CO2 existe pelo menos 2.600 moléculas de nitrogênio, oxigênio e argônio. Nitrogênio compõe 78% da nossa atmosfera, oxigênio 21%
e argônio 0,9%. Esses três gases juntos compõem 99,9% da nossa atmosfera, enquanto o CO2 é 0,039%. Então, para cada molécula de CO2, se vocês lembrarem do que vocês aprenderam no jardim da infância, aquela história de número de Avogadro, quantas moléculas tem por litro, em CNTP, etc., vocês vão chegar à conclusão que para cada molécula de CO2 tem 2.600 moléculas de outros gases. Na hora que a molécula de CO2 roda ou vibra, ela se choca com as outras e transfere essa energia na forma de calor. Portanto, o CO2 não pode reemitir e não faz isso que o IPCC diz que ele quer que seja feito. Ou seja, ele emitiria a radiação de volta, fazendo com que o planeta ficasse mais quente. Nós podemos discutir melhor isso depois, se quiserem. Aí, então, se o CO2, o carbono, não comanda o clima global, para que ter coisas como o Protocolo de Kyoto, que obriga os países a reduzir as emissões em 5%, e mesmo assim, 5,2% de 7%, dá 0,3 bilhões. O que é 0,3 bilhões comparado com um fluxo de 200 bilhões de toneladas de carbono natural e uma incerteza de 40 bilhões de toneladas por ano? Não é nada. A Europa não fez isso. A Europa, na realidade, acabou aumentando as suas emissões de gases nesse período do protocolo. Mas se não vale a pena, se não há interesse nenhum, sob o ponto de vista de clima, em controlar o CO2, então por que toda essa pressão para reduzir as emissões? Crédito de carbono, bolsa de carbono. E vocês veem as empresas todas falando em controlar carbono, em reduzir as emissões e tudo mais. Só tem, se não existe base nenhuma científica que prove que o carbono controla o clima global, só tem uma alternativa para isso: interesses econômicos. Reduzir as emissões significa, com a matriz energética global hoje, dependendo 80% do combustível fóssil, se é que ele é fóssil. Vocês acham que o petróleo é fóssil, mas pode não ser fóssil. 80% da matriz energética global hoje depende do carvão mineral e do petróleo. Reduzir as emissões significa gerar menos energia elétrica. E gerando menos energia elétrica, os países subdesenvolvidos vão continuar subdesenvolvidos. E a desigualdade no mundo vai continuar existindo, ou talvez até se intensificando em função disso. Então está óbvio, muito claro, que não existe uma crise climática, nunca existiu, que o CO2 não controla o clima global. E que, portanto, os interesses por detrás disso são meramente econômicos e não tem nada a ver com o ambiente, com a preocupação ambiental. CO2 não controla o clima global. Repita comigo. CO2 não controla o clima global. Mais uma vez. CO2 não controla o clima global. Muito bem, porque vocês gostam da sua própria voz, vocês se ouvindo, quem sabe vocês parem para pensar mais sobre esse assunto. O CO2 subiu 8% nos últimos 15 anos e a temperatura, ó, continua bonitinha, sem aumentar. Se o CO2 fosse o condutor, a temperatura teria subido com o seu aumento, e não é. Mas aí entra o terrorismo. O terrorismo é muito importante. Quem foi que viu o programa do Fantástico? Não de domingo agora, de ontem, o da semana anterior. Alguém viu? Só catastrofismo. A Rede Globo é fantástica.
fantástica em fazer esse negócio. O homem é responsável pelo degelo? Vamos ver. Vou contar para vocês o que a repórter não contou naquele programa. Vejam, aqui está a variação da temperatura do Oceano Atlântico Norte. Como vocês sabem, o Oceano Atlântico Norte é muito importante para determinar o clima da Europa Ocidental. Quando ele está quente, os ventos levam calor. Quando o Oceano Atlântico está frio, leva ar frio para cima da Europa. Notem, 1925, o oceano passou de frio para quente. O que foi que aconteceu? A água quente entra na corrente do Atlântico Norte, é jogada para dentro do Ártico. Ora, vocês sabem que num iceberg, 10% está fora da água e 90% está dentro. Que a densidade do gelo é 0,9 comparado com 1, que é a da água. A corrente quente, mais quente, entra por debaixo do gelo, derrete parcialmente a parte submersa. E a parte submersa não tem agora, uma vez que não é mais 90%, não tem força para segurar a parte aérea desmorona. Ela cai, se desintegra. Se vocês prestarem atenção no próprio filme que a Globo mostrou e nos filmezinhos que estão no YouTube, você não vê o gelo virando água, escorrendo. Você vê ele desmoronando, porque a parte submersa foi derretida parcialmente e agora ela não tem força, não tem empuxo para segurar a parte aérea. Resultado, aquele tremendo aumento de temperatura que nós já vimos nesse slide, entre 1920 e 1940, com derretimento do gelo, muito maior do que o atual. Para vocês terem uma ideia, no início da Segunda Guerra, 1939, 1940, tem foto de submarino submergindo no Ártico. Tremenda era a falta de gelo naquele período, depois desse aquecimento do Atlântico Norte. E agora, 1995, de novo, passa de frio para quente. Ah? Aí estão falando que está acabando, o homem está acabando com o Ártico. Quer dizer, quem é que explica o derretimento entre 1925 e 46? Foi culpa do homem? Agora, dados, não é elucubrações, diz-que, dados, Universidade de Illinois, em Champaign, Urbana-Champaign. O site chama-se The Cryosphere Today. Vocês podem entrar lá e vejam que em 1995, mais ou menos, quando o Atlântico virou quente, o gelo começou a derreter. Ele atingiu o máximo em 2007, mas já em abril desse ano, já tinha se recuperado, quase chegando ao zero. Agora em agosto setembro, deu um outro susto, chegou a bater um novo recorde, mas já está se recuperando rapidamente pelos dados de outubro. E na Antártica, desde que nós temos dados de satélite, fonte dos dados a mesma, o gelo na Antártica continua crescendo. E isso faz sentido. Porque se os oceanos estão transportando mais calor em direção aos trópicos, a água em volta da Antártica, corrente circumpolar, está mais aquecida, evapora mais, e quando a precipitação cai na forma de neve, o gelo fica depositado em cima do continente. Olha aqui, no Ártico, à esquerda, Antártica, à direita, no Ártico, a linha amarela seria o normal. Em setembro chegou realmente uma redução bastante grande, mas a linha vermelha, aqui na Antártica, mostra que o gelo excedeu essa linha. Ora, se o aquecimento é global, por que o Ártico derreteu e a Antártica o gelo aumentou? Devia ser igual para os dois, derreter para os dois. Então vocês veem
que não tem nada a ver de aquecimento global nessas condições. Segundo o terrorismo, o nível do mar vai aumentar. Ah? Aí você pensando, puxa, aquela minha casa lá em Ubatuba, agora o IPCC disse que vai subir 60 centímetros, nós vamos estar perdidos, vamos ter que vender aquela casa antes que o nível do mar suba. Mas acalme-se. Aquele cara que vocês tanto adoram, Al Gore, já viram aquele filmezinho dele inúmeras vezes, que eu traduzi literalmente para o português como um monte de mentiras convenientes. Ele diz que o nível do mar vai subir de 20 pés. O pé, você sabe, é uma unidade inglesa, corresponde aproximadamente a 30 centímetros. O Al Gore está dizendo que o nível do mar vai subir de 6 metros. Anotem, por favor. Coloquem Al Gore, Montecito, Califórnia. Entrem no Google e vocês vão ter acesso às fantásticas fotos da mansão que Al Gore comprou agora nessa crise imobiliária americana por 9 milhões de dólares ao nível do mar. Deve ter alguma coisa errada aí, porque se o cara está convencido, Prêmio Nobel da Paz, laureado por um Oscar, se ele está convencido de que o nível do mar vai subir de 6 metros, ele vai gastar 9 milhões de dólares comprando uma casa na terceira onda? Então não se preocupe não com a sua casa lá em Ubatuba. Fique tranquilo, porque o Al Gore está dizendo que você não precisa se preocupar. Olha aí. Foi mostrado pela TV Globo. Manhattan, Nova York, com 6 metros de água. Vocês estão vendo os taxizinhos amarelos, que são comuns, né? É que eles foram convertidos em Yellow Submarines, para poder chegar até o edifício, porque senão não dava para chegar lá. O nível do mar varia. E aí uma outra historinha que nunca ninguém contou para vocês. E que serve inclusive para quem trabalha com obras costeiras, ou no mar. O nível do mar, as correntes marinhas variam em função de um ciclo lunar de 18,6 anos. Olha, o que é 18,6 anos na vida de um profissional, né? Se o cara se forma, vai trabalhar, provavelmente ele trabalha 40 anos, deu 2 ciclos lunares, praticamente. Esse ciclo lunar, ele pode aumentar o nível do mar, puxando o nível do mar, em cerca de 12 centímetros. Vamos primeiro olhar os dados de satélites. São satélites radioaltímetro que medem o nível do mar. Aqui vocês veem, são 6 missões. O Topex já não funciona mais. O Envisat já explodiu há 3 meses atrás, mas ainda está válido. Vejam, desde 1992 que nós temos dados, o nível do mar vinha variando numa média de 2,66 milímetros por ano, mas aí chegou em 2006, 2007, o mar resolveu que não vai mais colaborar com as mentiras do IPCC e da Globo. O mar resolveu, aí, dados de satélite, resolveu que não vai mais subir. O que foi que aconteceu? Simples. Vocês não ouviram falar desse ciclo. Mas quem fez Stonehenge já sabia da existência dele há 3.500 anos atrás. Tanto assim que deixou as pedras todas bem colocadinhas. O que acontece é o seguinte. A Lua, a inclinação do eixo de rotação da Lua é aproximadamente 5 graus com relação ao plano da eclíptica, onde estão o Sol e os planetas. E a Terra, vocês sabem, ela faz 23 graus e meio, que determina os trópicos, do
Câncer, Capricórnio e o Círculo Polar. Quando o eixo da Terra está apontado para o lado e da Lua diametralmente oposto, você soma 23 mais 5 dá 28, e a Lua varre a superfície da Terra em 28 dias de praticamente 30 graus norte a 30 graus sul de latitude. E de volta. Com isso, ela puxa a superfície do mar. E os satélites medem um aumento na superfície do mar, porque 30 graus norte, 30 graus sul corresponde à metade da superfície terrestre. Passado esse máximo lunar, 9,3 anos depois, os eixos estão apontados na mesma direção, e aí subtrai 23 menos 5, dá 18, e o movimento da Lua fica confinado dentro da região tropical. Isso mexe com as correntes marinhas, com o transporte, mexe com as estruturas que estão feitas nos oceanos. Então a Lua chega num mínimo lunar e o nível do mar baixa de novo. Essa oscilação entre o máximo e o mínimo pode chegar a 12 centímetros. Portanto, uma variação que houve até agora, de 92 para cá, de 5 centímetros, está bem dentro dessa variação natural e não há evidência alguma de que o nível do mar esteja aumentando. Curiosidade. Em 1841, o capitão Sir James Clark Ross, explorador da Austrália e da Antártica, mandou um marinheiro gravar na rocha um sinal de onde estava o nível do mar. A foto é de 2004. Veja lá onde está a marquinha e veja onde está o nível do mar. Aí o oceano flutua, a maré flutua 80 centímetros. Então vocês veem claramente, são passados 171 anos. E não tem evidência de que o nível do mar esteja aumentando assustadoramente, como quer a mídia. Catástrofes. E aquecimento global é bom, é como bombril. 1001 utilidades. Você diz assim, qual é a catástrofe sua preferida? A minha é seca. Não, eu prefiro tempestades severas. Não tem problema. A catástrofe que você quiser, o aquecimento global antropogênico produz para você. A maior seca, sempre existiram essas catástrofes, a maior seca que já aconteceu no Nordeste, descrita por Euclides da Cunha, em Os Sertões, publicada em 1902, e Euclides não era um ecomaníaco, Euclides era um engenheiro. Olhar a seca através da visão do engenheiro. Obrigou Dom Pedro II a sair de Petrópolis e foi ao Ceará, onde ele proferiu um discurso e lá ele meteu a seguinte frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Bom, como o imperador, sabidamente, tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sem as joias. As secas continuam acontecendo. Chuvas em São Paulo? Ah, não é possível. Atrasou tudo hoje por causa de uma chuvinha. Nós fizemos um estudo de 19 postos pluviométricos na cidade de São Paulo. Um deles, que é o da Estação da Luz, tem dados desde quando ela começou a ser construída, desde 1888. Olhem, vamos? Colaboração? Aí? A década que apresentou tempestades mais severas, acima de 30 milímetros, em São Paulo. 1941, 1950. Só que o impacto naquela época era muito menor, porque a cidade era pequena, 70 anos atrás. Se voltar a chover novamente, como choveu naquele período, preparem-se. Quem não é daqui, está bem. Quem é daqui, vai ter que comprar uma lancha. Ondas de calor. As ondas de calor vão aumentar em frequência. Conversa. A pior onda de calor
registrada, documentada, que já passou pelos Estados Unidos, 1896. Só em Nova York matou mais de 3.000 pessoas. Isso está registrado, documentado, com mapas de análise e tudo mais. Quantas pessoas tinha Nova York em 1896? Quanto carbono o homem lançava na atmosfera em 1896? E o furacão mais terrível foi em 1900, há 112 anos atrás. Matou metade da população de Galveston, no Texas. Então é importante que as pessoas não confundam intensidade do fenômeno com vulnerabilidade social. Hoje tem muito mais gente, e gente ocupando áreas de risco. O desastre que vocês viram, a tragédia que vocês viram na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, em que mais de 1.000 pessoas desapareceram, não foi a primeira vez. Entrem na internet e coloquem Serra das Araras, 1967. Naquela ocasião, um fenômeno, uma frente fria estacionária como essa, fez com que mais de 1.700 pessoas desaparecessem. Quantas pessoas tinha no Brasil em 1967? Não sei. Eu me lembro que na marchinha da seleção a gente cantava 90 milhões em ação. Isso em 1970. Salve a seleção. Tem que ser salva mesmo. Que na mão do mano ela vai pro brejo. Veja bem. Então, em 1970 nós tínhamos 90 milhões. Um desastre na Serra das Araras que matou 1.700 pessoas, desapareceram 1.700 pessoas, proporcionalmente foi muito maior do que nas serras, na região serrana no Rio de Janeiro esse ano. E anotem, vai acontecer de novo, e eu vou mostrar para vocês, porque agora a população é maior, são 190 milhões, e tem muito mais gente para morrer. E quando tem muito mais gente para morrer, morre mais gente. Claro, a menos que nós, como engenheiros, consigamos botar na cabeça desses prefeitos que tem que se reestudar o uso do espaço nas cidades. Não pode deixar as pessoas ocuparem área de risco, porque hoje tem muito mais gente para morrer com a mesma intensidade dos fenômenos que ocorriam há 50, 60 anos atrás. De onde saem essas previsões catastróficas? É fácil, você sempre ouve eles falarem assim, lá pelo ano 2050, lá pelo ano 2100. É ótimo você fazer previsão para daqui a 100 anos, que até lá você já vai estar morto, podre, e ninguém vai cobrar nada de você. Saem de modelos de clima. O que é um modelo de clima? Modelo de clima é um programinha de computador. Pode ter 1 milhão e 200 mil linhas, mas é um código de computador feito pela mente humana, e o pior, o modelo tem que dar aquecimento global quando aumenta o CO2. Porque se não acontecer, o pesquisador perde a verba dele. E não pode mais fazer pesquisa na área. Os modelos têm muitas falhas, por exemplo, ciclo hidrológico, o modelo não sabe fazer chover. Não sabe não. Principalmente crescimento de nuvem, cobertura de nuvem. O modelo não sabe fazer transporte de calor no oceano. Um modelo desse jamais teria um ciclo nodal lunar para transportar mais calor. A natureza não é desse jeito que eles colocam. Sem considerar que todos os modelos possuem inúmeras equaçõezinhas que representam os processos físicos, que são equações parametrizadas. O que é uma equação parametrizada? Vou dar um exemplo simples. Uma função de uma reta, y igual a x mais b. O a e o b são parâmetros. Então, qualquer valor que você der para a e b, você gera a reta que você quiser. A mesma coisa eles fazem aqui. Eles fazem a sintonia do modelo. O que é isso? Tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global.
Depois que ele confessou o aquecimento global, então ele é um ótimo modelo, pode ser incorporado na lista de modelos do IPCC. A minha proposta é muito simples. O modelo é bom, então ele tem que reproduzir o clima passado. Se eu tenho dados desde 1880, roda o modelo e vê se ele reproduz o clima de 1880 até o presente. Não é uma oferta justa? Tentaram fazer isso com o modelo de quinta geração do GISS, Goddard Institute for Space Studies, da NASA, Instituto Goddard para Estudos Espaciais. Não vou chatear vocês com um monte dessas coisas, fixe-se apenas na primeira ali. O modelo, ao tentar reproduzir o clima dos últimos 130 anos, botou 20% a menos de chuva na Amazônia. 20% a menos de chuva. Isso é mal. Sabe por que é mal? Faltou aqui o slide. No corte. Porque a Amazônia é uma das principais fontes de calor para manter o clima global. Você tem África, Indonésia e Amazônia. Ou seja, uma das fornalhas da circulação dos ventos é a Amazônia. Se você erra na fornalha, você erra no fogareiro, então você não pode acertar em lugar mais nenhum. Reduzir 20% na liberação de calor que a Amazônia coloca na atmosfera para ser transportada para outras regiões do mundo, significa um impacto muito grande no clima global. Mas o clima está mudando? Está. E o pior, para um resfriamento e não um aquecimento. E agora, por que eu digo isso? Simples. Baseado apenas na física do sistema. O Sol é a principal fonte de energia. O Sol tem um ciclo de 100 anos. Todo início de século, ele entra num mínimo de atividade produzindo menos energia. Ali, o máximo de energia em torno de 1960, e depois, de lá para cá, o Sol está, a cada ciclo de 11 anos que vocês veem esses picos, ciclo de manchas, vem decrescendo. De acordo com os físicos solares, a partir de dezembro de 2008, o Sol entrou num mínimo de atividade que vai durar até 2032, 2034. O Sol produzindo menos energia, grande chance de resfriar o planeta. Os oceanos. Os oceanos estão se esfriando. Como é que nós sabemos disso? Hoje a gente dispõe dessas engenhocas fantásticas. São boias que ficam submersas até 2.000 metros de profundidade, deslocam-se com as correntes marinhas durante 10 dias, depois elas sobem, medindo temperatura e salinidade, e quando chegam na superfície, transmitem para os satélites. Quantas dessas engenhocas vocês acham que hoje a comunidade científica tem disponível? Dá para ter uma ideia? Dia 11 de novembro, está aí o mapinha, 3.595 boias reportaram para os satélites, transmitiram os seus dados, espalhados em todos os oceanos do mundo. Ainda é pouco, porque dá uma boia para cada 100 mil quilômetros quadrados. É pouco, mas eficiente. O que essas boias estão dizendo? Essas boias estão dizendo que, apesar dos modelos dizerem que ia haver maior armazenamento de calor, os oceanos se aquecerem e o clima global se aquecer, as boias estão dizendo que os oceanos estão se esfriando. Veja aqui esse mapinha que eu preparei, mostra Brasil, Estados Unidos, América do Norte, Austrália, o Oceano Pacífico. Vejam, o Oceano Pacífico, quente,
fora dos trópicos e frio dentro dos trópicos. Isso foi em 1947, 76, quando houve um resfriamento global. Olha como está a situação agora, nesses últimos 12 anos. Vejam, as temperaturas, a configuração de temperatura parece estar muito parecida com aquele período que houve um resfriamento global, indicando que os oceanos, particularmente o Pacífico, que ocupa 35% da superfície terrestre, está se esfriando. Olhando então a temperatura do Pacífico tropical, o que a gente vê? 1925 a 46, representado pela cor vermelha, o Pacífico se aqueceu nos trópicos. De 47 a 76, o Pacífico tropical se esfriou. De 77 a 98, o Pacífico tropical voltou a se aquecer e agora não tenho dúvida que ele está indo para uma nova fase fria. Quer dizer, veja, uma oscilação que dura aproximadamente 50 a 60 anos, que na vida de uma pessoa é muita coisa. 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos esfriando, aqueceu de 77 a 98, portanto a bola da vez agora é um resfriamento. Impacto na temperatura. Se a temperatura, quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura global aumentou. Quando o Pacífico se esfriou, depois da guerra, entre 1947 e 76, em que, como eu disse, houve uma aceleração na industrialização, nas emissões, o Pacífico se esfriou, o mundo se esfriou, aqueceu novamente o Pacífico e a temperatura aumentou. Um dos impactos é na frequência de El Niños, laninhas. El Niño, aquecimento, como disse, laninha, o resfriamento. Note que a frequência de laninhas foi muito maior com o Pacífico frio e os El Niños que ocorreram foram fracos e de curta duração. Depois que o Pacífico se aqueceu, os El Niños foram violentos. E nós tivemos grandes desastres no Brasil, como em 82, 83, inundações no sul, sudeste, secas severas na Amazônia e Nordeste, 87, 91 a 94 e esse último de 97 e 98. Vão predominar os laninhas agora, uma das consequências, invernos mais secos e mais frios. Estou indo para trás. Impactos regionais. Brasil. Período que mais chove, janeiro a março. Redução de chuva no centro-oeste e no oeste da Bahia. Isso impacta grandes rios, tá? Impacta as grandes barragens. Notem que na Amazônia o clima não é uniforme. Tem região que está secando, tem região que está aumentando a chuva. Abril a setembro, período seco. No centro-oeste praticamente não tem muita variação, porque também não chove. Mas essa região de redução de chuva desce e afeta Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Pior é a Venezuela lá, tá vendo? Que tem o rio Orinoco com aquela represa Guri, e a Guri é que fornece energia elétrica para Roraima. Então, se falhar chuvas lá, como parece que pode ocorrer nesse período de resfriamento, aqui é o seguinte: o que eu fiz foi pegar os dados já existentes. Naquele período que houve o resfriamento, de 47 a 76, eu tenho uma base de dados de 50 a 76. Então, eu simplesmente peguei aqueles dados e vou usar isso como previsor. Porque aqueles dados não foram produzidos por modelo nenhum. Eles foram produzidos pelo próprio clima. Então, eu espero que o clima se comporte da mesma maneira ou muito parecido com aquele período de 47 a 76 em que houve um resfriamento global. Invernos. Frio. Às vezes variações, reduções de até 2 graus em regiões como Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Então vocês vão poder esperar, aqui é junho, julho e agosto, vocês vão poder esperar invernos mais frios
frequência maior de geada, semelhante àquele período da década de 50 e 60, que atrapalhou muito a nossa agricultura aqui no Brasil. Para concluir, resumindo, clima varia por causas naturais. Eventos extremos sempre aconteceram com clima quente ou frio. O que nós temos que fazer? Melhor previsão, se for possível, nos adaptar a um período que foi semelhante a 47, 76, porém agora com uma população muito maior. CO2 não controla o clima global. Bote isso na cabeça de vocês. CO2 não é um vilão. CO2 não é um gás tóxico. CO2 não é um poluente. O CO2 é o gás da vida. Pense no absurdo de se acabar com o CO2 nesse planeta. O que iria acontecer? Nós desapareceríamos. Por quê? Não só cerveja não ia ter. É porque nós dependemos dos vegetais. As plantas retiram esse vilão. Em presença de luz e disponibilidade de água, produzem amidos, açúcares, proteínas e fibras, dos quais nós nos alimentamos. Você vai dizer assim, mas eu prefiro uma picanha. Sim, mas para chegar a picanha tem que passar pela fase do boi ainda. E boi come o quê? Então, quanto mais CO2 tiver nesse planeta, melhor. Inúmeros ensaios agronômicos já foram feitos que mostram que quando você dobra a quantidade de CO2, 800 ppm, 1000 ppm, as plantas produzem 30% a 50% a mais. Aumenta a produtividade das plantas. E vocês têm um exemplo da história. No Jurássico Superior, a concentração de CO2 era 8 a 10 vezes maior do que hoje, estimado pelas rochas. A produtividade vegetal era tão grande que as lagartixas viraram dinossauro de tanto que elas tinham que comer. Reduzir as emissões é inútil, porque o CO2 não controla o clima global. Agora você vai dizer assim, mas você não tem nada contra o petróleo? Isso é outra coisa. Não sejam como aquele cara que tem dificuldade em falar quando ele diz CO2. CO2. O problema do petróleo é o SO2. S, de enxofre. Porque o SO2 sai do motor, combina com a umidade disponível e forma gotículas, aerossóis de ácido sulfúrico. E o cidadão, numa cidade como São Paulo, respira aquele ácido sulfúrico que faz um bem enorme para o pulmão dele. Porque acaba com o pulmão, depois ele nunca mais vai ter problema, porque não tem mais pulmão. Dr. Paulo Saldiva, em 2007, fez uma pesquisa nos postos de combustível, aqui em São Paulo, e encontrou concentrações de enxofre entre 500 e 2.000 ppm. 500 miligramas a 2.000 miligramas. Enorme. Sabe qual é o padrão europeu? 10 miligramas. É por isso que a Petrobras está com essa fantástica propaganda do S50. S de sulfur, enxofre, e 50 miligramas. Mas quando ela exporta para a Europa, ela exporta com 10 miligramas. Por que a população aqui tem que ficar engolindo, mesmo com o novo diesel, mais 40 miligramas? Custa caro, custa retirar, tem que destilar várias vezes, né? Custa caro. Mas é preferível que a população toda morra de problemas respiratórios do que gastar um pouquinho a mais. Petróleo pode não ser apenas fóssil. Há uma teoria russa da década de 50 que diz que o petróleo é sintetizado a partir de hidrocarbonetos de cadeias longas, devido à alta pressão
das placas tectônicas e da temperatura. Então, eles na Sibéria, eles esgotam um poço, vão, e anos depois, 10 anos depois, eles voltam e continuam tirando petróleo daquele mesmo poço. E se não bastasse isso, entrou a biotecnologia. Uma empresa americana chamada Joule Incorporated, ela patenteou uma Escherichia coli modificada com genes de cianobactérias. Algas azuis e verdes. O que é a Escherichia coli? É essa bactéria que convive com a gente no nosso intestino. Se você pegar uma cepa errada, ela pode te matar. Eles modificaram geneticamente, colocando genes de cianobactérias, e a Escherichia coli passou a produzir óleo combustível. E eles garantem que vão colocar no mercado a 15 centavos de dólar o litro, enquanto a Petrobras gasta 60 para fazer. Então, petróleo de origem biológica, vamos dizer que fosse. Vamos dizer que fosse. A única origem fosse biológica. Parem para pensar. A Terra é coberta por 360 milhões de quilômetros quadrados de oceanos. Quantos animais e plantas marinhas não morreram nesses últimos 4 bilhões de anos? Caíram, foram para o fundo do oceano, foram enterrados e viraram petróleo, como pré-sal. Todo fundo de oceano tem petróleo. É difícil tirar? É. Mas com a tecnologia, a gente chega lá. Portanto, petróleo não é o nosso problema. Nós não precisamos reduzir as emissões. Porque o CO2 não controla o clima global. Primavera, espera aí, olha lá. Primavera, verão, tempestades mais severas, invernos mais rigorosos. Para quem é de São Paulo, vai ver São Paulo voltar a ser a terra da garoa, como era na década de 40, 50, 60. Vai voltar no inverno a ter garoa aqui, e frio, é claro. E finalmente, muitas pessoas confundem mudança climática com conservação ambiental. Tem nada a ver. A conservação ambiental, ela é de fundamental importância para que o homem continue existindo nesse planeta. Então, tudo que vier para conservar a natureza, vamos acabar com poluição de solos, água, ar. Vamos reciclar material? Vamos ter iluminação e eletrodomésticos que consumem menos energia? Vamos. Tudo o que fizerem para conservar o ambiente, acabar com o desmatamento, conservar a água, tudo isso é ótimo. Porque vai ajudar o homem, aos poucos, conseguir novas tecnologias para poder sobreviver. Mas isso é independente. Se o IPCC estiver certo, que daqui a 100 anos a temperatura vai subir 5 graus, ou se eu tiver certo, que esses próximos 20 anos são mais modestos. Eu espero estar vivo daqui 20 anos para vocês poderem me cobrar. Vai haver um resfriamento, independentemente se estiver frio ou quente, a conservação ambiental é necessária. E não deve ser confundida com mudança climática. Pior, se esfriar, é mais difícil conservar. Portanto, conservação ambiental é fundamental. Muitas espécies já desapareceram. E se nós não cuidarmos do nosso planeta, quem vai desaparecer? A próxima, podemos ser nós. Muito obrigado. Era só isso que eu queria dizer. Em nome
do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e da coordenação geral do evento Eco São Paulo, agradecemos a palestra do Luiz Carlos Molion. Eu pediria para o senhor Calil Antônio Alcântara Farran dirigir-se aqui à mesa. Nós vamos abrir agora um ciclo de debates. Gostaríamos de abrir para a plateia, para aqueles que gostariam de fazer alguma pergunta, ou para o senhor Calil, ou para o senhor Luiz Carlos, que o façam. Nós temos aqui uma pergunta que é para o Calil e para o Luiz Carlos, e temos 4 perguntas que estão direcionadas aqui somente para o Luiz Carlos. Pergunta é da Maria Cristina Franzani Mateus, da FATEC Jundiaí. Ela pergunta para o Calil: como tornar um evento sustentável com o mesmo custo que um normal? Qual o segredo para tornar uma empresa sustentável com boa lucratividade? Seria a educação ambiental da empresa e da sociedade? Luiz Carlos, aí para o Luiz Carlos, se o efeito estufa é um mito, qual é o real perigo que o planeta Terra sofre graças à falta de sustentabilidade? Seria a fome? Posso começar? Bom, primeiro, Maria Cristina, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que você traz nessa pergunta uma questão bastante importante, né? Qual o segredo para tornar uma empresa sustentável com boa lucratividade? Eu acho que aqui tem por trás dessa questão uma dúvida sobre qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Eu diria para você, como coloquei na minha fala, as coisas não estão dissociadas. Assim, a gente não consegue enxergar um desenvolvimento dos negócios desatrelado de uma realidade socioeconômica e ambiental. É óbvio que essas questões elas passam necessariamente pela educação. E dentro da educação, a educação ambiental. Eu acho que a gente ter consciência e conhecer o que o ambiente traz de benefícios e restrições, qual a capacidade de assimilação que esse ambiente tem sobre as ações do homem e os limites que isso traz, é de fundamental importância. Da mesma forma, é fundamental que a gente saiba qual o tipo de ação e qual a medida que nós temos que tomar ao implantar nossos negócios em áreas frágeis ou áreas suscetíveis. Colocando para você, não dá para desalinhar, não dá para dissociar o negócio, a empresa, da realidade onde ela se desenvolve. A educação ambiental é um dos fatores preponderantes nisso. Obrigado, Calil. Luiz Carlos, sua pergunta. Bom, primeiro, essa palavra sustentabilidade dá a ideia de que vai ser eterno, né? Eternamente vão existir as coisas. Isso, é claro, vai contra as leis da termodinâmica. Vocês sabem muito bem que a entropia do universo aumenta. Para cada transformação que você faz, parte dela vira calor e desaparece. Portanto, algum dia vai desaparecer e o que nós temos é que ganhar tempo. Temos que postergar isso. Eu preferia chamar isso de, em vez de sustentabilidade, um desenvolvimento duradouro. Que dure o suficiente sempre para a gente conseguir ter novas tecnologias. Acho que o problema não é
fome. Não. Malthus cometeu o mesmo erro. Thomas Robert Malthus, em 1798, ele já alertava os governantes que a população crescia exponencialmente e a produção agrícola linearmente. Ele errou. Ele esqueceu de levar em conta a tecnologia. Então, eu acredito que o problema não vai ser fome, mas eventualmente é um prazo mais longo. Se nós não fizermos esforço para conservar o ambiente, para reciclar materiais, consumir menos energia, encontrar novas fontes de energia, né? Nós vamos ter um problema de desaparecer como um todo. Não é só o problema da fome, mas é o fato que hoje, por exemplo, a energia elétrica é um insumo básico, fundamental. E se ele não existir, nós não vamos ter capacidade de produzir. Mas eu confio muito na habilidade, na engenhosidade do ser humano. E nós vamos ter certeza que vamos encontrar soluções à medida que os problemas forem aparecendo. Obrigado, Luiz Carlos. Nós temos agora aqui mais 5 perguntas que estão sendo feitas para o Luiz Carlos, apesar que algumas delas eu até vejo que poderia ser para o Calil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma pergunta, vou pedir para o Luiz Carlos responder mais uma pergunta e as outras eu passaria para a coordenação geral, encaminhar via e-mail para o Luiz Carlos e aí o Luiz Carlos responder para essas pessoas via e-mail. Pode ser, Luiz? Tem e-mail. Tem e-mail. Em todas elas tem o e-mail. Uma pergunta que eu acho que também poderia ser respondido tanto pelo Luiz Carlos como pelo Calil seria a seguinte: que relação pode se criar entre a sustentabilidade e a conservação ambiental? Quem fez essa pergunta foi Ana Clara de Almeida, da FATEC Jundiaí. Que relação pode se criar entre a sustentabilidade e a conservação ambiental? Eu acho que poderia o Luiz Carlos responder essa pergunta e, posteriormente, o Calil complementar. Eu acho que, como eu disse, né? Se quiser chamar de sustentabilidade, tudo bem. Mas o que nós temos que fazer é a conservação ambiental. Ela é importante porque a gente sobrevive. Então, se você está pensando em sustentabilidade, a relação que existe é a conservação ambiental vai permitir que a gente continue a se desenvolver e atingir um índice de desenvolvimento humano que seja adequado para todos no mundo. Claro que nós não podemos ter uma civilização. Se tivéssemos 3 civilizações como a americana, estava perdido, porque eles consomem 35% de tudo que é feito no mundo. Então, 3 civilizações como a americana já não sobraria mais nada para ninguém. Mas se nós conservarmos o ambiente e fizermos todas essas tarefas, e tem, como eu mencionei, principalmente reciclagem de materiais, eliminar a poluição de solo, águas e ar, eventualmente a gente consegue aí um sobrefôlego, um fôlego a mais para continuar existindo nesse planeta e ao mesmo tempo, como eu disse, apostar na genialidade do homem para reduzir os problemas. Quando colocaram os transgênicos, por exemplo, houve sempre uma grande revolta com relação às plantas transgênicas, que elas já são preparadas para tolerar certas doenças, que antes precisavam ser controladas com agrotóxicos. E muita gente reclama e fala contra os transgênicos.
Agora, só que se esquecem que, eventualmente, hoje, praticamente toda planta que existe é transgênica. Porque ao longo de 700 milhões de anos, elas foram se adaptando. E as espécies que não se adaptaram, desapareceram. Então a planta vai modificando a sua genética para conseguir resistir àquele ambiente que ela vive. Então eu acredito muito nesse aspecto da genialidade do homem. Em todo mundo que pregou catastrofismo até hoje, errou. Começando, por exemplo, como disse, por Malthus, em 1798, ou até antes também, Nostradamus, alguém aqui escreveu, vi rapidamente, que em 2012, dia 21 de dezembro de 2012, o mundo vai acabar, né? Então, todos os catastrofistas, até hoje, não tiveram sucesso nenhum com as suas teorias. E não vai ser essa que vai ter sucesso também. Então, acredito que, se quiser chamar de sustentabilidade, mas um desenvolvimento duradouro, certamente ele está intimamente ligado com a conservação ambiental. Sem a conservação ambiental, nós não vamos persistir nesse planeta. Só complementar um pouco da minha visão. Você está falando em conservação ambiental, uso racional do recurso natural. Você não está falando em não uso, em preservação. Você está falando no uso natural, no uso consciente do recurso natural. Então, quando a gente está falando do conceito de sustentabilidade, da mesma forma esse conceito está evoluindo, né? Kramer, Porter estão dizendo para nós o seguinte: o conceito só de sustentabilidade não dá mais conta das questões que a gente está passando. A gente tem que começar a raciocinar em cima de um conceito de valor compartilhado, que amplia um pouco mais a visão de sustentabilidade, a visão de licença para operar, inclui o social dentro da conservação. Eu acho que esses conceitos eles estão dentro de um processo de evolução. Conservar, sim, o ambiente natural, incluir a questão social dentro desta visão do valor compartilhado, no seu conceito mais amplo, e caminhar para uma reflexão sobre o que o momento atual, com base nas nossas experiências passadas, está trazendo para o nosso mundo enquanto cidadãos e o nosso mundo enquanto empresas públicas e privadas. Eu acho que a gente está num momento de rever conceitos, inclusive o conceito de sustentabilidade. Mas eles estão alinhados, e são um processo evolutivo. Obrigado. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado ao Calil. Então, conforme eu já havia informado, ainda tem mais umas 9 perguntas aqui, que eu estarei passando para a coordenação geral do evento, e estes passarão ao Calil e ao Luiz Carlos para que respondam para as pessoas que fizeram as respectivas perguntas. Eu agradeço mais uma vez ao Calil, agradeço mais uma vez ao Luiz Carlos, em nome do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e da coordenação geral do evento, Eco São Paulo, pela brilhante palestra que os dois deram o prazer de fazer aqui para todos nós. Muito obrigado.